Irmãos, permitam-me, antes de começar até a introdução dessa mensagem, fazer-vos uma confissão pessoal. Essa foi uma das mensagens mais difíceis que eu tive que escrever, talvez nos últimos 2 anos ou assim. E vocês sabem que eu já escrevi mensagens bem difíceis para essa igreja. Mas particularmente para mim foi bem difícil. Porque quando eu cheguei a Portugal, eu aprendi uma frase. Verdades são verdades, independente da forma que são ditas. Uma grande amiga portuguesa tem essa frase como norte da sua vida. E ela diz: Pablito, verdades são verdades, independente da forma que são ditas. Quer as pessoas gostem ou não, a verdade não muda. E confesso, sendo eu um brasileiro recém-chegado, com uma cultura onde nós evitamos o conflito ao máximo, nós até temos uma expressão que é: eu dou um boi para não entrar numa briga, depois dou uma boiada inteira para não sair dela. Mas é verdade, a gente tenta evitar o conflito. Nós não conseguimos dizer não. Já repararam, os brasileiros não conseguem dizer não, é muito difícil para nós. É algo que para a nossa cultura é um bocado difícil. Aliás, querem saber mais sobre cultura? Na classe de integração andamos a falar sobre isso. É mesmo difícil para nós. E chega aqui a forma frontal como os meus irmãos portugueses abordam os assuntos corriqueiros. É muito esquisito para nós convidar alguém para uma festa e a pessoa dizer: não me apetece, eu não vou. Como é que é? Não apetece. Nós tentamos dar 300 desculpas no Brasil e tu dizes: não me apetece, eu não vou. É fantástico, irmãos. A forma frontal como os portugueses conseguem lidar, eu acho fantástica. Acho tão fantástica que comecei a absorver para a minha vida. E digamos que eu comecei a ficar frontal demais em alguns assuntos. Se calhar mesmo demais. E deixa-me partilhar uma dificuldade que eu tenho. Eu não tenho paciência, ou como os meus irmãos portugueses gostam de dizer, pachorra, para, permita-me a expressão, crente velho. E vou explicar. Não tem a ver com idade. Não tem a ver com idade. É aquele crente que já está na igreja há muitos anos, que já tem mais que idade para saber as coisas, mas lida como uma criança. Que age como um bebê. Eu confesso, é uma dificuldade pessoal. Eu estou mesmo a abrir o meu coração à igreja. É uma dificuldade pessoal. Eu tenho uma dificuldade para lidar com essas pessoas em amor. Porque eu olho e penso, não, pá, se fosse um descrente, se fosse um neófito, se fosse alguém que está há pouco tempo, eu tinha toda a paciência para ensinar a cartilha. Mas alguém que já está há tantos anos nisso, não é possível. Até porque verdades são verdades, independente da forma que são ditas, não é, Sara? Verdades são verdades. Pois. Mas ao que parece, a forma importa. Nós temos estado a estudar a carta de Paulo a Timóteo. E Paulo vai escrever sobre muitos aspectos da vida da igreja. Chegamos ao capítulo 5, versículos 1 e 2. 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 1 e 2. Vai dizer assim na tradução que eu tenho em minhas mãos. 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 1 e 2. Não repreendas asperamente ao homem idoso, mas exorte-o como se fosse seu pai. Trate os jovens como a seus irmãos, as mulheres idosas como a sua própria mãe, e as moças como a irmãs, com toda a pureza. Verdades são verdades, independente da forma que são ditas. Será? Pensando um pouco nessa breve introdução e no que diz o texto, vamos ouvir uma participação especial. Mariana e o Levi, juntamente com o Simão, vão nos conduzir uma música bem antiga, mas que tem muito a nos dizer, enquanto pensamos um pouco sobre isso.
vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam os teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar no rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar No ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, serei tuas mãos, venha a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Eu confesso que eu já nem precisava dizer mais nada depois disso. Sabem, como eu vos disse, para mim foi muito difícil escrever essa mensagem. Porque cortou primeiro aqui. E eu confesso-vos, essa semana eu tive uma situação que a minha esposa foi usada por mim para dizer: amor, tens razão, mas e daí? Tens razão no que estás a dizer, mas a forma importa. Irmãos, a verdade é que nós precisamos olhar para as pessoas com olhos de amor. E esse é o princípio base. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Paulo sabia que Timóteo iria enfrentar dificuldades a falar com pessoas. Ele sabia que seria difícil lidar em algumas situações. A verdade é que o gabinete pastoral, pelo menos no Brasil, é um lugar temido. Eu, quando era miúdo, se ouvia que alguém foi chamado ao gabinete pastoral, dizia: ih, já vai levar nas orelhas. Graças a Deus aqui, pelo menos nessa igreja, as pessoas não pensam assim.
O gabinete é um sítio que as pessoas vão voluntariamente conversar connosco. Isso é fantástico. E isso é muito bom. Mas é verdade, faz parte do nosso trabalho, permita uma expressão trabalho, também dar nas orelhas de vez em quando. Porque quem ama, também corrige. A correção é uma forma de demonstrar amor. Quando a Letícia, já no seu pequeno ano de idade, começa a fazer algumas coisas que são prejudiciais a ela, tipo querer ir ao lixo comer alguma coisa. Aquela miúda mostra que a minha filha quer comer qualquer coisa. A gente tem que brigar com ela, a gente tem que ralhar, a gente precisa ensiná-la. Porque é para o bem dela. E adivinhem, o que é que ela faz? Chora, esperneia. Esses dias vi uma publicação no Facebook que dizia: é muito complicado ser vizinho de alguém que tem um bebê pequeno em casa. Tu nunca sabes se a criança está a chorar porque está a ser agredida a sério e maltratada ou porque os pais impediram-na de tomar leite azedo direto do lixo. Eles choram igual. E é verdade. Mas nós precisamos corrigir, porque Deus nos ensina que Ele corrige a quem Ele ama. E é por isso que Paulo vai começar a falar com Timóteo sobre como ele deveria falar com as pessoas. E ele vai dividir em vários grupos de pessoas. Ao longo de todo o capítulo 5, ele vai falar sobre como devemos conversar e chamar a atenção de determinados grupos de pessoas. E ele vai começar com os homens idosos. E eu acho fantástico os homens idosos. Quero ser um dia. Os homens idosos têm o seu quê de autoridade. Já viveram muito, já sabem muito da vida, já estão aqui há muito mais tempo que eu, já viram coisas que eu nem imagino. Aliás, muitos de vocês até viram a guerra e tudo. E é por isso que Paulo diz: não repreenda os idosos. É isso que diz a sua Bíblia? Não. Também a minha não diz isso. Ela diz assim: os homens idosos nunca vão errar. Não. Também não é isso que diz a minha. Ela diz: não corrija o homem idoso asperamente. Então a primeira coisa que nós precisamos ter como ponto assente é: toda a gente erra. Todos nós erramos. Não importa se tu és um bebé ou se tu já és o homem mais idoso dessa igreja. Todos nós erramos. Sabem o dedo de apontar? Façam assim. Agora virem para si mesmos e digam: eu erro. Eu quero ouvir: eu erro. É isso mesmo. Nós precisamos admitir que nós erramos. Nós falhamos. Todos nós. Quanto antes nós entendermos isso, mais fácil será, primeiro de tudo, convivermos em família. Segundo, arrependermos-nos e convertermos-nos. Porque esse é o princípio do Evangelho. Só quando eu e tu percebemos que nós falhamos, nós conseguimos mudar de direção. Eu erro. O homem idoso também erra. E com idoso, irmãos, não precisa ler aí mais de 60, 70, 80 anos. Se calhar eu, perto de uma Alice, já sou um idoso. É verdade. O tio Pablo é velho, não é? Eu já ouvi isso na reunião dos júniores. O tio Pablo é velho, pronto. Mas é isso. Todos nós podemos nos colocar nessa situação porque somos mais velhos que alguém. E nós erramos. E ele diz: olha, quando tu fores falar com um homem idoso, ele também errou, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Quando tu fores falar com ele, vá com calma. Sabem aquela expressão, falar a ferver? No Brasil a gente tem uma música que diz: pode vir quente que eu estou fervendo. É exatamente isso que Paulo começa por dizer: vê lá se é assim que devias falar. Alguém já teve que repreender o próprio pai alguma vez? Como é que a gente fala com o nosso pai quando a gente tem a certeza que ele está errado? A gente ponta na cara e diz: tu estás errado. Se tens amor aos teus dentes, é melhor não.
Paulo vai dizer, olha, quando fores repreender um idoso, fala como se estivesse falando com seu pai. Vai com jeitinho. Eu já tive que falar com meu pai várias vezes. Aliás, depois que eu virei pastor então, a minha mãe liga para mim. Fala aqui com teu pai, que eu não aguento mais. E eu, fala tu é que está casada com ele. E eu às vezes até percebo que realmente preciso falar com meu pai. E lá vou eu, dando várias voltas. Estás a ver quase como o profeta Natan falar com Davi, não é? Conta uma grande história, dá uma grande volta, para chegar e dizer, pois pai, se calhar não estás a ter a melhor atitude, escolho muito minuciosamente as minhas palavras. É assim. O primeiro princípio que Paulo ensina a Timóteo, e que nós devemos aprender sobre quando formos falar com alguém, quando formos repreender em amor, é, escolhe bem as tuas palavras. Dorme sobre o assunto. Como eu vos disse, essa semana eu tive uma questão. E graças a Deus eu fui para casa, tomei nas orelhas da minha mulher, falei com um amigo e disse, eu vou dormir sobre o assunto. Eu não vou tratar disso já, porque eu estou a ferver. Não é a altura. Deixa-me acalmar. Deixa escolher melhor as palavras. E graças a Deus, irmãos, essa semana foi assim. Eu já errei em outros momentos. Essa semana eu consegui. Mas sabem, é um princípio que nós devemos aplicar à nossa vida. Tenham cuidado na escolha das palavras, porque isso importa. E de repente, em contraponto, ele vai dizer, além dos mais idosos, agora vamos falar da outra ponta da vida, os jovens. Os jovens não vão errar, é isso que diz aí? Não. Ele diz, trata o jovem como a irmãos. Obviamente ele não está só a dizer do trato do dia a dia, ele está a dizer de repreensão. O texto todo está ligado a isso. Quando for falar, quando for repreender um jovem, e agora vou falar tanto com cada um de nós que vai falar com alguém da mesma idade, e com um idoso que vai falar com um jovem. Primeiro de tudo, lembrem que a juventude tem um ímpeto, uma vontade de fazer, uma vontade de acertar, mas falta-lhe o peso de medir as consequências. É assim com a juventude. Todos nós, quando passamos uma certa idade, pensamos, se eu pudesse voltar naquela altura com a mentalidade que eu tenho hoje, eu faria diferente. Porque é isso, o jovem tem a força, ele tem o vigor, ele tem a vontade, mas ele ainda não tem a experiência. Eu disse isso quando cheguei, eu disse isso no dia do meu concílio, e eu repito isso várias vezes. Irmãos, eu sou jovem, eu vou errar, tenham paciência comigo. Mas por favor, repreendam-me. Quando eu errar, falem comigo para que eu possa acertar. E nós precisamos entender que os jovens vão errar. Mas quando formos falar com um jovem, e Paulo diz, Timóteo, quando fores falar com um jovem, lembra de uma coisa. Tu também és jovem. Tu tens que tratá-los como irmãos. O que quer dizer tratar como irmãos? Em igualdade. O segundo princípio que Paulo vai nos ensinar para falar com pessoas e chamar a atenção é, põe-te no mesmo lugar que ela. Calça as sandálias que ele está a calçar. Sente compaixão. Imagina se fosse contigo, como é que tu tinhas agido. Não quer dizer que tu não vais repreender, tu vais, mas vais repreender com compaixão, calçando as sandálias da pessoa. A dizer, ok, se calhar até lhe dou melhor que eu nessa situação. Mas vamos lá ver o que a palavra de Deus diz, vamos lá acertar. Ou seja, tu vais falar a verdade, mas se calhar vais mudar a forma. Porque tu não vais falar de cima para baixo. Tu vais falar no mesmo nível. Porque todos nós erramos. Portanto, coloca-te no lugar da pessoa. Depois disso, no verso a seguir, Paulo vai elevar ainda mais um bocadinho a fasquia. Depois dele falar do homem idoso, dos jovens, ele vai falar de quem? Das mulheres idosas. Permitam uma expressão que eu gosto de usar muito, das Nossas Senhoras. Meus irmãos, se tem um grupo da igreja que eu quero o mais distante possível na hora da repreensão, são as senhoras. Eu as amo demais e vocês sabem disso. Mas é o grupo mais complicado para repreender.
É mesmo. Já tentaram alguma vez aprender uma idosa? Alguém que tem uma certa idade na igreja? Irmãos, é que vocês não estão bem a ver. A questão é que elas te dão a volta, no final tu pedes desculpa e sai dali. Elas têm a experiência. Paulo olha e diz, olha, quando fores falar com a idosa, cuidado. Tu tens que ter muita sabedoria. Porque de facto, irmãos, a primeira coisa que eu tenho percebido quando vou falar com algumas mais idosas é que algumas têm aquela ideia do tu ainda nem mudaste as fraldas e quer falar comigo. Eu tenho mais anos de crente que tu tens de vida. É verdade. No caso de muitas de vocês é verdade. E louvo a Deus por isso. Isso quando eu não ouço aquela ideia do sim, eu sei que eu falhei, mas tu não conheces os meus motivos. Foi por uma boa causa. Irmãos, deixa eu assentar um ponto muito importante. Uma mentira por uma boa causa continua a ser uma mentira. E eu bato muito nisso. Mas a pessoa me perguntou se a comida estava mesmo boa e eu não posso deixá-la magoada e dizer que não. Olha, então ela que não perguntasse. Tu tenta dar a resposta de uma outra forma. Tu vais mentir? Mas é que ele está tão doentinho, tem um aspecto tão mau e eu vou dizer a ele, se ele perguntar, tu não podes mentir. Tenta dar a volta, mas não mente. Não importa o motivo. Uma má prática feita por um bom motivo continua a ser uma má prática. Nós temos que ter a noção que um pecado por um bom motivo continua a ser um pecado. Existe uma frase no Brasil, e eu acho que aqui em Portugal também se diz, de boa intenção está o inferno cheio. E é verdade. Pastor, eu fiz, mas eu fiz com a melhor das intenções. Irmãos, a intenção importa, claro que sim. Mas não muda o ato. Não muda aquilo que fizeste. Tu precisas perceber, nós precisamos perceber que nós temos um Deus acima de nós, que nos diz como nós devemos viver. Temos uma palavra escrita que baliza aquilo que nós devemos fazer. E tudo que foge a essa palavra é pecado. Desagrada a Deus. E nós não devemos viver pelos padrões do mundo. Nunca. De forma alguma. Não há margem de manobra. Não dá para ficar em cima do muro. Ou estás de um lado, ou estás do outro. Conhece a história de Deus e do diabo com uma pessoa em cima do muro? Deus está de um lado, o diabo está do outro, tem uma pessoa em cima do muro. E está Deus assim, anda, salta para cá, vem para o meu lado, vem cá. E o diabo está a olhar. Anda, vem para cá. E o diabo está a olhar. Até que a pessoa olha para o diabo e diz, Deus está sempre a me chamar, tu não me chamas por quê? E o diabo, eu não, o muro é meu, pode ficar aí. Eu sou o dono do muro. Se estás em cima do muro, estás do meu lado. É um bocado isso. Não dá para ficar em cima do muro. Com Deus é tudo ou nada. Portanto, os motivos podem até ser importantes, mas o ato continua a ser o ato. Mas voltando então às Nossas Senhoras. Tu não sabes os meus motivos? Tu ainda nem saíste das fraldas? Ou dão aquela ganda volta e no final a gente é que pede desculpas? Mas sabem, é por isso que Paulo vai dizer, quando fores falar com uma senhora idosa, fala como? Pois. Já tiveram que falar com a sua mãe sobre alguma coisa que ela errou. É pior do que falar com o pai. Vê lá como é que falas comigo. Eu é que te dei a vida, eu posso tirá-la. As nossas mães são um espetáculo. É verdade. A minha mãe, ela tinha umas frases muito engraçadas. Era, engole o choro antes de falar. E eu começava a falar e a argumentar. E ela, fecha a boca para falar comigo. E eu, como assim? Depois tinha aquela clássica. Está pensando que está falando com quem? Eu não sou seus coleguinhas da escola, não. Eu sou a sua mãe.
É só a minha, não é? É só a minha, de certeza. A nossa mãe tem argumentos que a gente não tem como discutir. É verdade. A nossa mãe, ela de facto tem umas coisas assim, e sem contar que eu acho que elas ganham todas uma bola ninja ao sair da maternidade. Já repararam? Porque no dia que eu sumir... Vais sumir? Então, nesta uma bola ninja vai desaparecer como? Eu sinto que demoras, não vais sumir. Mas é verdade, a nossa mãe é mesmo um espetáculo. Ela costuma dizer que ninguém a valoriza na casa e tudo mais, mas nós amamos as nossas mães, sabem? E permitam-me só um adendo, estou aqui a olhar a minha filha. Que falta que a minha mãe fez ontem no aniversário dessa miúda. Não importa o quanto a nossa mãe fale coisas, nos chateie, nos magoe, é a nossa mãe. E mãe é sagrada. Aliás, no Brasil, quando eu era miúdo, tu podias falar sobre tudo. Política, futebol, chamar o pai, chamar de gordo, de magro, de careca, de cabeludo. Se pôs a mãe no meio, aí não. Aí era briga. Eu não sei como é que era cá em Portugal. No Brasil era assim. A mãe não, mãe é sagrado. Pera lá. Mãe não. A nossa mãe é sem facto, sem dúvidas, com todos os factos, a pessoa que nós costumamos amar mais, pelo menos no início da nossa vida. É ela que nos dá tudo. É a fonte do nosso alimento, é a fonte do nosso carinho, é a fonte do nosso cuidado. É aquela pessoa que se preocupa nos mínimos detalhes. É a pessoa que provavelmente também mais nos ama. E sim, eu sou pai, eu amo demais aquela miúda. Mas a mãe é a mãe. Mãe só tem uma. E isso não é quando a gente vai buscar uma garrafa na geladeira e diz, mãe, só tem uma. Não, mãe só tem uma mesmo. A nossa mãe é a pessoa que é a personificação do amor. É por isso que o próprio Senhor Jesus vai dizer que ainda que uma mãe viesse a se esquecer de um filho que ainda mama, eu jamais me esqueceria de cada um de vocês. É esse amor que Paulo está a dizer, olha, quando fores falar com uma senhora idosa, fala em amor. A terceira lição que ele nos dá para repreender pessoas é, vais falar com alguém, vais repreendê-la, faz embaixo de muito amor. Se não for em amor, nem fala. O amor de mãe, a forma de falar, o respeito, o carinho. A gente pode desentender com a mãe, mas a gente ama demais. E é essa a base que ele está a dizer. Quando fores falar com a tua mãe, com uma idosa, fala como se fosse com a tua própria mãe. E Timóteo sabia o valor da mãe. Afinal de contas, ele vem ao conhecimento da palavra graças à sua mãe Eunice e à sua avó Lloyd. Ele sabe da importância. Ele sabe do amor. E Paulo diz, vais repreender uma idosa? Fala como a tua mãe. E finalmente ele chega ao último ponto. Pelo menos para a mensagem de hoje. Quando fores repreender homens idosos, jovens, idosas e agora moças. Elas merecem uma atenção especial. Pois merecem. E merecem mesmo. Tão especial que Paulo vai fazer a questão de não apenas dizer, mas explicar o que ele quer dizer. Ele diz, trata-as como irmãs. E aí a gente diz, mas era só dizer a mesma coisa dos jovens. Já está. Trata como irmãos, trata como irmãs. E ele diz, para que não haja confusão, trata como irmãs, com toda a pureza. Irmãos, infelizmente, muitos homens de Deus têm caído porque não tratam com pureza as moças. O meu gabinete está sempre aberto a toda a gente. Eu atendo a todos, da mais jovem à mais anciã, do mais moço ao mais idoso. Mas vocês nunca vão me ver atender uma jovem no meu gabinete de porta fechada. Se temos que falar, preferencialmente vamos a um lugar público. Se não, a porta vai estar aberta e provavelmente nem vou estar no meu gabinete. Vou estar aqui embaixo, que é onde passa mais gente. Temos que ter cuidado, porque ser cristão não é apenas ser,
também é preciso parecer. Para se manchar uma reputação, não é preciso um facto, basta um boato. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. A nossa geração anda com muitos mimimis e a gente anda a se esquecer de alguns princípios e valores que são importantes. Deus fez homem e mulher. Eles se atraem. E é mesmo assim. Deus fez para isso. Portanto, trata com pureza. Tenha cuidado na forma de falar, na forma de lidar, como vais estar. Quando fores repreender alguém, quando fores falar sobre algum assunto, toma cuidado. Já me aconteceu vários casos de aconselhamento por causa do casamento. E as mulheres virem falar como é que as coisas estão lá em casa. E se eu percebo que a coisa está a ir para uma área mais de intimidade ou qualquer coisa assim, ou se eu sei que o assunto é esse, eu digo, irmã, a minha esposa vai estar presente no nosso aconselhamento e vamos falar os três. Nós temos que ter muito cuidado, irmãos. E fica uma chamada de atenção para cada um aqui que é homem. Isso não é só para o pastor, não. Cuidado com as tuas conversas. Cuidado com as pessoas que você anda. Lá no trabalho, lá no teu dia a dia, onde ninguém está a ver. Muito cuidado, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Não é podem corromper. Não é eventualmente uma pessoa ou outra. Não, corrompem. A Bíblia é muito incisiva nesse versículo. Portanto, fugir da aparência do mal. Quando forem falar com as jovens, cuidado. E minhas senhoras, vale para vocês com os moços. Dá no mesmo. Foi escrito a Timóteo, mas vale para nós. Portanto, o quarto ponto diz, trata com pureza. Trata com cuidado e respeito. Meus irmãos, se calhar é uma mensagem muito simples, até simplória, mas que eu confesso, tenho muita dificuldade nesses pontos. Como eu vos disse, principalmente quando é alguém que já tem idade para ter juízo. Mas a gente precisa aprender. Eu preciso aprender. E sinceramente, ao longo dessa semana, enquanto eu ia escrevendo, enquanto eu ia meditando na palavra, eu lembrei-me de uma canção que diz, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, não há nada de bom. Eu vou chamar o pessoal para já ir vindo aqui à frente, se preparando. E foi exatamente o que eu me pus a pensar e disse, de facto, eu por mim mesmo não sou amoroso na forma de repreender. Eu por mim mesmo não sou zeloso e cuidadoso. Não escolho bem as palavras. Não durmo sobre o assunto. O Pablo, no seu ímpeto, ele quer falar, ele quer logo resolver o assunto. Porque verdades são verdades, independente da forma que são ditas. Mas, meus queridos, a forma importa. E eu queria desafiar a cada um de vocês nessa manhã, assim como a mim mesmo, a pensarem em como tem sido o seu lidar com as outras pessoas. Não queria que fosse uma mensagem teórica, daquelas que a gente diz, eu aprendi, ok, daqui para frente, quiçá eu vou pôr em prática o que eu me lembrar. Não. Eu queria que fosse uma coisa muito prática para nós. Olha para trás e pensa naquilo que tem sido o teu trato com as outras pessoas. Pensa em como tu tens conversado com as pessoas ao teu redor. Pode ser de perto, lá na tua casa. Pode ser aqui na igreja. Pode ser no teu dia a dia. Vê lá se de facto tu tens sido uma pessoa zelosa, amorosa, carinhosa. Se as pessoas ao falarem contigo entendem o amor que tu estás a transmitir, ou se são pessoas que simplesmente olham e dizem, essa pessoa é a personificação de Deus, eu quero a distância. Nós somos um só corpo e precisamos uns dos outros. Nesse momento, enquanto vamos cantar essa canção, pense sobre isso e peça para que Deus te mostre as pessoas que tu precisas ir falar essa semana. Pedir perdão por aquilo que fizeste, pela forma como fizeste. Por mais que seja uma verdade, a forma importa.
Senhor, dá-me o coração